hoje é dia de visita. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com a Kelly Benassi, que é gestora do Centro de Controle de Zoonoses de Boituva. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, pessoal, eu chamei a Kelly aqui para ela conversar um pouquinho com a gente, explicar o que é o Centro de Zoonoses, falar um pouquinho sobre a função do Centro de Zoonoses, tá? Para a gente aprender um pouquinho a respeito desse assunto. Então, primeira pergunta, né? Não pode deixar de ser, Kelly, o que é o Centro de Controle de Zoonoses? Então, o Centro de Zoonoses, ele é responsável pelos animais que possam transmitir algum tipo de doença para os seres humanos. Essas doenças transmissíveis dos animais para os seres humanos são chamadas de zoonoses. As zoonoses mais conhecidas são a raiva, a leishmaniose, a toxoplasmose, a leptospirose e alguns tipos de sarna também. Então, para o controle da raiva, nós fazemos campanhas anuais da vacinação antirrábica para fazer esse controle. E, juntamente com esse controle de doenças, nós tentamos fazer também um trabalho de bem-estar animal. Dentro do que a gente consegue ajudar, né? A gente faz o controle de zoonoses e uma parte de bem-estar animal. Ou seja, se tiver algum animal que esteja precisando de atendimento veterinário naquele momento, mesmo que ele não esteja transmitindo nenhum tipo de doença para as pessoas, nós recolhemos, resgatamos esses animais, porque naquele momento ele precisa de um atendimento veterinário. Então a gente resgata esse animal, faz o tratamento e assim que ele está saudável, a gente disponibiliza para adoção. Então, por exemplo, você falou que o objetivo do centro é trabalhar, né, no controle de doenças que são transmissíveis dos animais para os humanos. Essa é a função. Isso, é o objetivo principal. E aí, como uma funçãozinha extra, vocês têm esse trabalho de bem-estar animal. Isso, não seria assim a obrigação do Centro de Zoonoses de cuidar de animais que não estejam transmitindo doenças para os seres humanos. Mas assim, a gente usa do bom senso, né? Se tem um animalzinho na rua que foi, por exemplo, atropelado, mesmo que ele não esteja transmitindo uma doença, a gente não pode deixar um animal que esteja nessa situação, né, sem um atendimento. Então a gente recolhe, faz o atendimento e depois disponibiliza para adoção. Entendi. E Kelly, assim, eu acompanho o seu trabalho pelo Facebook, né? Então eu vejo as fotos, vejo como que é o trabalho dela e a gente acaba vendo muita atrocidade, assim, animais que chegam em situações deploráveis, de maus tratos, de atropelamento, de abandono, né? Lembrando que não é a obrigação do Centro de Controle de Zoonoses, tá? Mas eles realizam esse trabalho e a gente vê coisas muito tristes. E eu queria saber como que você começou a trabalhar no Centro de Controle de Zoonoses, como que você foi parar lá e como que é o seu dia a dia, como que você encara tudo isso? Então eu trabalhava numa unidade básica de saúde, né? E eu trabalhava com uma enfermeira, a Alessandra, e ela sabia, ela também gosta muito dos animais, ela sabia também que eu gosto, né? Ela sabia que eu gostava e que eu sempre tive vontade de ajudar os animais, mas nunca tive uma oportunidade também, né? E ela me convidou para fazer uma visita no Centro de Zoonoses, até então eu não sabia que seria para trabalhar lá. Você foi assim, enganada, né? Mais ou menos. Aí eu cheguei lá e, claro, né, todo mundo gosta de animais, ninguém quer ver um animalzinho preso, né? Ninguém quer ver um animal numa situação que está lá, como está lá no Centro de Zoonoses. Então eu cheguei lá, tanto eu quanto a Alessandra, a gente viu os animais e eu chorei, a Alessandra chorou. Porque assim, um animal preso não tem como a gente, né, não se emocionar. Triste. É muito triste saber que o animal tinha um lar, de repente por alguma situação o animal agora, né, tá num lugar preso, podendo ficar doente, podendo morrer, um monte de coisas, né. E eu saí de lá assim muito emocionada. E no caminho de volta ela me falou que gostaria que eu trabalhasse lá e eu confesso que eu não aceitei de primeira. Eu falei assim, não, eu preciso pensar. Porque eu fico pensando assim, eu jamais aceitaria, porque eu não sei se eu teria forças para lidar com isso, para fazer o trabalho da maneira que você faz. Mas e aí, o que te fez mudar de ideia? Então, o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá, chegou um cachorrinho que depois a gente colocou o nome dele de Fênix. Eu não sei se você acompanhou essa foto que a gente colocou. E o nome dele era Fênix, né, porque renasceu das cinzas, né? Ele chegou lá totalmente... A gente achou que não ia ter jeito, porque ele estava jogado, não levantava nem a cabecinha.
tava péssimo, saía sangue o tempo todo do focinho, e eu nunca tinha visto um animal nesse estado, eu nunca vi, né? Porque os meus animais nunca, né? E daí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso, né? E daí a veterinária que atendeu nesse dia falou que ele estava mal, mas que tinha uma chance. Daí eu falei, bom, você tem uma chance, então a gente vai tentar, né? Daí eu e um outro funcionário que trabalhava lá já, que era o Rodrigo, a gente começou a gente pegava ração, deixava de molho, pra ficar molinha. Molinha, pra poder. A gente colocava direto na garganta, porque não conseguia mastigar, né? A gente colocava direto, ficamos uma semana. A gente ficava o dia inteiro em cima do Fênix, né? Toda hora, né? Vamos ver o Fênix, vamos ver o Fênix. E daí, depois de uma semana certinho, sabe? Na outra segunda, cheguei e falei, acho que ele não vai estar vivo. Porque na sexta eu saí e ele ainda estava sangrando, né? Até foi uma fiscal lá, eu falei, eu sou tão sortuda, que foi uma fiscal lá e falou, como vocês mantêm um animal desse? Não tem que eutanasiar, o animal não tem condição. Eu falei, não, a veterinária falou que tem uma chance, e se tem uma chance, nós vamos tentar. Nossa, segunda... isso foi no seu primeiro dia? Isso, na primeira semana aconteceu tudo que podia acontecer. E daí na segunda-feira, aí a gente chegou lá de manhã, quando eu olhei lá no fundo, assim, na grama, o Fênix vindo, andando, assim, sozinho, andando. Eu falei, não acredito nisso. Que legal. Aí eu falei assim, tem momentos que é triste, mas eu acho que é isso que eu quero pra mim mesmo. Entendi. E assim, gente, vale lembrar que a Kelly é formada em sistemas de informação e ela está trabalhando numa área que não tem nada a ver, né, com a sua formação, né? E assim, e agora eu pergunto, como que é o seu dia a dia lá no Centro de Controle de Zoonose? Tipo, você chega às 8 da manhã, o que você faz? Você trabalha das 8 às 5. O que você faz das 8 às 5 lá? Então, na parte da manhã é realizada a limpeza dos canis. Então, os funcionários fazem a limpeza. Assim que acaba a limpeza, a gente faz o tratamento já dos animais, né? Tem injeção, curativo, soro. Tem cachorro também que não consegue se alimentar e só alimenta se você colocar na boca. Então, assim, a gente ocupa muito tempo com isso, né? Então, a gente faz o tratamento, a limpeza na parte da manhã e na parte da tarde, o veterinário faz a castração desses animais, né? Dos centros zoonoses ou que foram adotados lá. E também as visitas, que a gente recebe muita denúncia. Tem um cachorro doente na minha rua. Ou então até animal de grande porte, nem cavalo, boi, que às vezes acontece de escapar e ir para alguma estrada. Então a gente tem que ir atrás também. Sim, porque é super perigoso, né? Isso. Então a gente vai, faz a visita, né, desses casos. E eu acho que a maior parte do tempo ainda a gente gasta orientando a população. Assim, a gente, porque tem muita gente que não sabe a função das zoonoses, não conhece. Sim. Não sabe que o centro de zoonoses é para animais doentes. Então tem muita gente que vai até lá achando que é um abrigo de animais saudáveis, como se fosse uma ONG, né? Então, esse ponto que você tocou, eu acho que era assim, o meu objetivo principal quando eu te chamei aqui, né? Que é fazer com que as pessoas entendam que o Centro de Controle de Zoonoses é um local sério, que tem profissionais sérios trabalhando, que tem uma demanda de trabalho muito grande, né? Que eu imagino que vocês não param o dia inteiro. E, gente, é para cuidar de animais que estão colocando a saúde das pessoas em risco ou que estão, assim, numa situação muito complicada. Não é para você, por exemplo, que comprou um cachorrinho para sua filha, daí você fala, minha filha não está cuidando, não quero mais o cachorro. Leva lá. Vocês estão entendendo, gente? Então, o Centro de Controle de Zoonoses tem essa função. Não é um depósito de cães saudáveis, como a Kelly está falando, né? E acontece muito isso, né? De pessoas... A gente recebe ligação e até mais situações piores ainda, né? Minha filha pegou um cachorrinho da rua, mas eu não queria porque ela tá crescendo muito, comeu no chinelo. Teve uma que ligou e falou, minha cachorra tá pulando muito. Vocês pegam aí? Porque ela tá pulando muito. Então, assim, é uma coisa que você não sabe se você ri ou se você chora, né? Você fala... Que bom que seu cachorro tá pulando, né? Então a gente pergunta, não, eu não entendi direito, né? O que tá acontecendo? Seu cachorro ele tá pulando muito. Então, assim, né? Ou então a pessoa desenvolve uma alergia depois de um ano que tem um cachorro, sabe? Desenvolve uma alergia, assim, sabe? Que... eu tô com alergia do meu cachorro. Mas você sempre tem alergia? Olha, faz uns dias que eu tô com alergia. Então a gente sabe que é pra descartar o animal. Sim. Né? Então o que acontece? As pessoas não entendem que o centro de zoonoses é para animal doente. Então, o que acontece se as pessoas não entenderem? Qual que é o resultado disso? A pessoa leva lá um animal saudável, por exemplo. Quando a gente não aceita, tem muita gente que vai lá e amarra o cachorro no alambrado.
E deixa lá, tá, E gente? deixa lá, a pessoa vai 3, 4 horas da manhã, amarra o coitadinho do cachorro no alambrado, às vezes chove, aí você chega 8 horas da manhã, o cachorro tá molhado, com fome, com frio, Assustadíssimo. sofrendo, assustado, tremendo. E aí você, lógico, você vai recolher o animal, e ele é um animal saudável. Aí você pega esse animalzinho que sempre teve um lar, que teve, né, a gente acha que teve carinho. E aí você pega um animal saudável desse, coloca num canil com animais doentes, o que vai acontecer com ele? Aí o dono chega em casa e fala, agora eu tô sossegada porque eu deixei meu animal lá nos zoonoses. Tá E tranquilo lá eles lá. gostam de animal, eles vão cuidar bem. Tá, daí o cachorrinho... Vão, de fato vão cuidar bem, Só mas... que daí tem coisas que não tá no nosso controle, né, sabe? Então, assim, esse cachorrinho que tá saudável, ele vai para um canil lotado, com grande possibilidade de pegar uma doença. Então, e briga também, porque se coloca um animal num canil com superlotação, ele pode brigar. Eles brigam, sim. Então, assim, é um monte de coisa que vai prejudicar o animal. Então, assim, você deixa o animal lá achando que tá fazendo bem? Não. Tem muitos animais que já morreram, chegaram gordinhos, bonitinhos, saudáveis, pegaram uma doença, que nem a sinomose, que é bem conhecida, ou parvovirose, que é uma doença que contamina muito o ambiente, assim, e é muito fácil de passar para os outros. Então, a pessoa não está fazendo de forma alguma o bem para o animal. Ela faria o bem se ela não puder ficar. Eu não doaria meus animais em hipótese nenhuma. E a Sá também não, Sim. né? Mas assim, se a pessoa tiver que doar, então, ela que procure uma pessoa responsável, um lar para o animal ficar, né? E doar de forma que o animal viva bem, né? Sim. E Kelly, por exemplo, quando que eu devo entrar em contato com as zoonoses? Assim, em que situações eu devo ligar para vocês e falar assim, olha, quando que vai acontecer isso? Então, se você tá, vamos supor que você tá andando na rua e vê um animalzinho doente que não tenha tutor, né? Porque se o animalzinho estiver doente e tiver tutor, é o tutor que é responsável por levar esse animal. E se o animalzinho não tiver tutor, estiver abandonado e estiver doente, a gente percebe por algumas, né, vamos dizer assim, os aspectos, assim, sintomas, né? Você olha, tem secreção no nariz, no olhinho, ou então o cachorro tá muito magro, muito sarnento. Você percebe quando o animal está doente, Sim. né? Daí você pode ligar no centro de zoonoses e a gente faz uma visita. Aí a gente vai até o local, analisa qual que é o caso, se realmente o animalzinho está doente, aí assim a gente recolhe e faz o tratamento. Entendi. E também tem os casos de orientação para outros tipos de doenças, né? Se precisar de alguma orientação, que nem você, né, me falou antes de começar o vídeo sobre escorpiões, Sim, essas coisas. uma pergunta que eu fiz pra Kelly foi a seguinte, e se por exemplo, na minha casa tá tendo uma infestação de escorpiões porque o meu vizinho tem entulho, e aí o que eu faço em relação a isso? Então, a gente sempre orienta a pessoa a fazer um protocolo na prefeitura, que daí o protocolo da prefeitura encaminha para os setores responsáveis, que seria o centro de zoonose, a vigilância sanitária. E aí a vigilância mesmo faz a visita e notifica o dono do terreno que tem esse entulho para poder resolver o problema. Entendi. E no caso da dengue, o controle é feito pelo centro de zoonoses, como que é? Então, em Boituva funciona assim, o setor da dengue é um setor separado. A dengue, na verdade, é uma zoonose, mas não é no mesmo espaço físico que o centro de zoonoses, pelo menos em Boituva. Aí a dengue fica na Secretaria da Saúde, então quem tiver alguma dúvida já liga direto no telefone da dengue, que é na Secretaria da Saúde. Entendi, muito bem. Bom, gente, lógico, quando a gente fala do Centro de Controle de Zoonoses, a gente já pensa em cães e gatos, né? Mas tem esses casos de outras doenças, né, que são transmitidas por animais, como a leptospirose, a toxoplasmose, né? Então, tudo isso você entra em contato com o Centro de Controle de Zoonoses e, se não for da responsabilidade deles, eles vão te orientar a agir, né, da melhor maneira possível para resolver o seu problema. Bom, gente, e voltando no assunto de cães, uma coisa que eu acho interessante, assim, quando eu vejo as fotos do Centro de Zoonoses no Facebook, por exemplo, é que, apesar de tudo, eles ainda parecem que estão felizinhos, assim, né? Então, é incrível, isso é incrível, porque assim, lá nós temos por volta de uns adultos, uns 50 mais ou menos, aí fora os que estão em tratamento, saudáveis, né? Fora os do tratamento, gatos, filhotinhos, então ele tem uns 50 adultos. Alguns deles a gente mantém no escritório
por causa da superlotação. Entendi. E também porque a gente gosta de os cachorrinhos perto. Então a gente deixa alguns soltos ali com a gente. E até aconteceu uma história muito engraçada, que eu até comentei uma vez com a Sabrina, que eu achei incrível. Uma cachorra foi adotada e eu não sabia nem se eu chorava ou se eu ria, porque a cachorra foi adotada por uma moradora de Santa Clair, que é pertinho ali do centro de zoonoses. E depois, eu não me recordo o tempo, não sei se foi um dia depois ou dois, a gente estava todo mundo conversando na recepção e a cachorra apareceu de pezinho no alambrado do lado de fora. Depois eu não acredito nisso. Então, e assim, por coincidência eu conheço a pessoa que adotou Verdade. essa cachorra, né? E ela falou que ela levou a cachorra pra casa, a cachorra fugiu, foram atrás, trouxeram de volta. E aí a cachorra fugiu de novo e não conseguiram encontrar. E, gente, a cachorra, ela foi adotada, mas ela fugiu para voltar pro centro de zoonoses. Porque na cabeça deles, né, é a casa deles, né? É uma carência tão grande, né? Que acaba sendo... Eles consideram a gente como dono mesmo, né? Sim, eu Principalmente imagino. esses que ficam soltos. Porque assim, como a gente tem bastante quantidade de animais saudáveis adultos, a gente não consegue deixar todo mundo solto. Não dá pra manter 50 animais assim, né, na recepção. Não por falta de vontade, que eu gostaria que ficasse tudo solto. Mas como é próximo a castelo, então não dá pra deixar, né? Então é perigoso. E é legal falar disso porque tem muita gente que pensa que de repente é um local onde os cães ficam jogados, sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado. E não é bem assim, eles recebem muito cuidado, eles têm veterinário, eles são castrados. A pessoa que quer adotar um cachorro lá, ele vai adotar um cachorro que já está castrado. Isso, se for um animal que chegou recentemente e às vezes ainda não deu tempo de castrar, a pessoa sai com a ficha de adoção já com a data da castração do animal. Ah, tá, já sai com a data agendada. Isso, ou já está castrado ou a pessoa já sai com a data da castração. Olha só, que legal. Então a gente faz assim um processo, o animal entra, se o animal estiver saudável, que nem esses casos, a pessoa amarrar um cachorro no alambrado. Então a gente já pensa assim, se a pessoa fez isso, não deve estar vacinado, vermifugado, nada, né? Então esse animal que entrou saudável, a gente já faz a vacina, já faz o vermífugo, depois de uns dias faz a castração também. Entendi. Só que assim, a vacina tem alguns dias para ela começar a fazer efeito, né? A vacina múltipla, né? Então, às vezes antes de começar a fazer o efeito da vacina, o cachorro já foi contaminado. Então por isso que às vezes acontece que você vê bastante cachorro, mesmo canil, vamos supor com sinomose. Entendi. Sinomose, né, super contagioso. E quem já teve um cachorro com sinomose sabe como é difícil salvar. Em casa é mais fácil, porque daí você tá dando comida a todo momento, olhando se tá fazendo xixi, tudo certinho, né? Lá não é difícil, porque é muito, né? Muito então é mais complicado salvar. E assim, apesar de todas as coisas tristes que a gente ouve, que a gente vê, tem alguns animais que têm um final feliz, né? E aí, essa semana teve um caso, lógico que são milhares de casos, mas a gente escolheu um porque foi recente, né, de uma cachorrinha. Conta pra gente como que você encontrou, como que essa cachorrinha foi encontrada, né? E depois a gente vai mostrar a foto de como ela tá agora. Nós não vamos mostrar a foto do antes porque muita gente pode se sentir mal e tudo mais. Então a gente vai falar só da parte feliz, né? Então é uma cachorrinha, ela é de porte pequeno, branquinha, assim, peludinha, vocês vão ver a foto. E ela foi encontrada no bairro Água Branca. Até foi uma moça que me ligou, quando a gente chegou tinha várias crianças em volta da cachorra. Então eu acho que talvez até por inocência as crianças jogaram um pano por cima da cachorra. Então nós encontramos a cachorra embaixo de um pano, estava super calor, o asfalto pelando, a cachorra jogada lá porque ela não tinha força para levantar. E ela estava com uma bicheira enorme, assim, acho que nas costas, isso. Nas costas uma bicheira enorme. E a gente tirou muito bicho dela. E, assim, são aquelas larvas de mosca, que a mosca deposita assim no machucadinho, aí forma assim, quase que uma colmeia de larvas de mosca. Muita quantidade, até a gente não vai mostrar, mas eu tirei uma foto quando a gente tirou, foi muita quantidade mesmo. Isso dói, né, pro animal. Nossa, lógico, a gente faz com anestesia tudo, mas imagina como não tava o cachorro antes da gente pegar, né? Jogado na rua, com o pano por cima, naquele calor. E a gente olhou, não tinha como não se emocionar, a gente viu a cachorrinha. Chegamos lá, todos os funcionários viram e falaram, meu Deus, como que pode ninguém ter falado nada desse cachorro? Porque a gente já pegou no estádio que a gente não sabia se ia conseguir salvar, né? Ela parecia um trapinho no chão. Embaixo do pano, ela peludinha, branquinha, parecia um trapinho. Daí a gente tirou os bichos, no começo a gente não sabia se ela ia aguentar, porque ela estava bem fraquinha, se alimentava pouco, tomava pouca água. A gente foi dando vitamina, antibiótico, foi cuidando dela, dando carinho também, ela era um amorzinho de cachorra. E ficou meses. A gente publicou várias vezes vídeos, fotos.
E ontem, né, graças a Deus, apareceu uma família ótima para adotar essa cachorra. Um pessoal que gosta muito. Então ela teve um final feliz. Eu gostaria que todos os animais lá tivessem um final como dela. Então a gente vai mostrar a foto dela aí para vocês. Bom, gente, um outro caso que teve um final feliz é a da nossa Lila aqui. Eu adotei a Lila há 1 ano atrás, numa feira de adoção. Não queria adotar naquele momento, mas aí eu vi e ela era um cachorro que eu sempre quis adotar, porque ela preenchia todos os requisitos que eu gostaria de um cachorro adotado. Queria um cachorro que fosse feio e que tivesse assim, nenhuma chance de ser adotado e tivesse um pouquinho de sarna também, que eu achava que seria bem bacana. E aí eu encontrei a nossa Lila aqui, né? Que tá comendo meu braço, no caso. E foi assim, amor à primeira vista. Deu muito trabalho, tá, gente? Então você que quer adotar um animal, saiba que vai dar trabalho, que eles precisam de atendimento, de cuidados, precisa de carinho, de tempo, de dedicação. Então, se você vai pegar um animal, tenha tudo isso em mente, saiba que vai dar muito trabalho, que vai dar, enfim, que vai exigir do seu tempo, tá? Então, vai adotar, adota com responsabilidade, ok? Perguntar pra família se todo mundo, né? Se todo mundo tá de acordo. Porque várias vezes aconteceu, eu peguei um cachorrinho nos zoonoses, mas aí a minha mãe chega em casa, minha mãe não gostou, às vezes a pessoa é maior de idade, minha mãe não gostou, vou ter que devolver. Imagina o sofrimento do bichinho, Sim, é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, né? Tanto é que a Lila eu conheci numa quarta-feira, mas eu só pude voltar a buscar no domingo, depois de conversar com meu marido e tal, e a gente chegar num acordo a respeito da adoção dela. Né, Lila? Tá com sono. Bom, Kelly, muito obrigada aqui pela ajuda, viu? E, pessoal, se você gostou do vídeo, dá o seu gostei aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera, tá? Porque é muito importante, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.